Bom dia, vamos hoje conversar um pouquinho sobre o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5 do capítulo 1. Capítulo 1 é Não Vim Destruir a Lei, o item 5 é o Espiritismo. Vamos então fazer uma prece, depois a leitura do item e um breve comentário antes de encerrar. Então vamos lá, vamos acerenar as nossas mentes, vamos nos acalmar, vamos acerenar o nosso coração para nos conectar com a espiritualidade superior, com os amigos espirituais que nos assistem, que nos acompanham, que nos orientam. Conectar os nossos corações e nossas mentes com esses seres de luz maravilhosos. Vamos visualizar Jesus para agradecer, para manifestar a nossa enorme gratidão pela nossa vida, por estarmos aqui nesse momento conectados com essa energia superior e maravilhosa, agradecer pelo acesso a essas informações tão valiosas que o Evangelho de Jesus nos traz. São verdadeiros mapas, são verdadeiras bússolas para que possamos encontrar o verdadeiro reino de Deus, a verdadeira vida que é a vida espiritual, para que possamos nos desapegar cada vez mais da matéria, do mundo e da vida material, lembrarmos sempre de que ela é extremamente passageira e que diante da eternidade não passa de um sopro, para que possamos lembrar sempre de que a verdadeira vida é a vida espiritual e de que somos espíritos eternos, de que a morte não existe, já que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Para que possamos sempre lembrar de que somos um espírito que tem um corpo momentaneamente, e não um corpo que possui um espírito. Nos oriente, Senhor, para que as palavras de Jesus estejam impressas em nossa mente e nosso coração, e assim possamos viver uma vida com muito mais sentido, muito mais inteligência, muito mais verdade, paz, amor e sabedoria. Que assim seja. Então, repetindo, capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, item 5, o Espiritismo. Eu vou ler. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. O Espiritismo nos revela esse mundo espiritual não mais como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente ativas da natureza, como a fonte de uma multidão de fenômenos incompreendidos até então, e por essa razão, encarados como coisas do fantástico e do maravilhoso. É a esses aspectos que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias, e é por isso que muitos dos seus ensinamentos permaneceram incompreendidos ou foram interpretados erroneamente. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então aqui, nesse item 5, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz essa informação
que já deveria, que há 2000 anos foi revelada pelo Cristo, né? Há 2021 anos, para ser mais exata. Então, que já deveria ser algo já compreendido pela humanidade, de que os fenômenos espirituais não são sobrenaturais. Na verdade, eles apenas revelam a verdadeira existência do ser humano, que é espiritual. Então, já passou há muito tempo a época de que era considerado sobrenatural, aqueles fenômenos, aquelas manifestações dos espíritos, que na verdade só aconteceram da forma como aconteceram para chamar a atenção de Allan Kardec, que foi o codificador do espiritismo, que foi quem trouxe o espiritismo para o mundo material, vamos dizer assim, para que nós pudéssemos entender o funcionamento das leis da natureza. E nada mais são do que as leis da natureza se manifestando através da manifestação dos espíritos mesmo. Então aqui está dizendo, já foi dito há 2000 anos por Cristo que era natural a manifestação dos espíritos. Então já passou a época de a gente ficar se ligando a fenômenos. O espiritismo não tem mais essa ligação, vamos dizer assim, a força do espiritismo não está na manifestação, não está nos fenômenos espirituais, está nas palavras de Cristo que podem nos ajudar a viver uma vida com muito mais sentido. Vamos continuar aqui, que eu acho que vai ser melhor explicado pelo próprio Evangelho. A lei do Antigo Testamento, a primeira revelação, está personificada em Moisés. A segunda é a do Novo Testamento, do Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. Então, como nós falamos ontem, veio primeiro a lei de Moisés, que tinha duas partes. A parte da lei de Moisés, que foi, na verdade, uma manifestação da lei de Deus, que foi recebida por Moisés no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos, que são a parte moral da lei de Moisés. E a outra parte que ele atribuiu a uma divindade, mas que, na verdade, foi ele que criou para colocar ordem, vamos dizer assim, na sociedade que não respeitaria a lei de coisas básicas que são necessárias, como lavar a mão, por exemplo. Essa sociedade antiga não acataria essas leis que Moisés veio trazer para organizar a sociedade se ele não atribuísse a divindade. Então, a primeira revelação é a lei de Moisés, a parte moral dela, que são os 10 mandamentos. Depois veio Cristo, que não veio destruir a lei, como diz o nome desse item, né, desse primeiro capítulo aqui do Evangelho, que se chama Não Vim Destruir a Lei, mas sim colocá-la como se ele tivesse vindo atualizar a lei que Moisés trouxe no Monte Sinai, que são os 10 mandamentos. E aí vem o Espiritismo explicar um pouco melhor essa parte da espiritualidade, de como funciona, de o que nós podemos nos trazer para a nossa vida na prática das leis da doutrina de Jesus. Porque o próprio Jesus disse que ele não podia falar tudo, que era necessário uma maior maturidade do povo para que fossem entendidas as palavras dele. Por isso, tanto tempo depois é que veio uma explicação através do Espiritismo, através de Allan Kardec. Então, continuando aqui, retomando, né? Antigo Testamento é a primeira revelação, o Novo Testamento é a segunda revelação e o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus. O Espiritismo não foi personificado em um indivíduo, porque
A primeira revelação foi personificada em Moisés, a segunda personificada em Cristo, e a terceira, que é o Espiritismo, não veio personificado em um indivíduo. Ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu. Em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns, veio essa revelação. Então, os médiuns, como o próprio nome diz, eles são meios, um meio de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, é como se fosse o telefone que liga nós, encarnados, aos espíritos que querem nos trazer mensagens. Para falar mais sobre mediunidade, sobre como que a gente identifica se os espíritos que estão se manifestando são realmente espíritos que estão trazendo boas mensagens, que são espíritos bem intencionados ou não, aí é uma outra questão que a gente não vai entrar agora, que teria que estudar o livro dos médiuns, e nós estamos falando só do Evangelho segundo o Espiritismo. Se for algo que interessa algum de vocês aí, é necessário estudar especificamente a mediunidade. Então, são as vozes do céu em todos os pontos da terra, servindo-se para isso de uma multidão incontável de médiuns. É, de algum modo, um ser coletivo, abrangendo o conjunto de seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens a contribuição de suas luzes para fazê-los conhecer aquele mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la, o Espiritismo igualmente diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Ele não ensina nada em contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todos, o que foi dito sob forma alegórica, como a gente acabou de dizer. Jesus disse as coisas de forma alegórica, como se ele estivesse plantando uma semente que mais tarde ia frutificar, ia aflorar as verdades escondidas dentro dessas sementes. E como eu já disse, Cristo fez dessa forma, não foi totalmente... não disse a verdade por completo, vamos dizer assim, porque as pessoas ainda não estavam preparadas para ouvir essas verdades. Ele vem cumprir no tempo anunciado o que o Cristo prometeu, e esperar e preparar a realização das coisas futuras. É, portanto, obra do Cristo, que o preside e que igualmente preside ao que anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Bom, então por hoje vamos ficar por aqui. Falamos sobre os itens 5, 6 e 7 do capítulo 1. Amanhã falaremos sobre a aliança da ciência e da religião, que é o item 7, é o item 8 desse primeiro capítulo. Então vamos encerrar com uma prece, agradecendo mais uma vez pelo dia de hoje. Agradecemos por estarmos vivos, por estarmos respirando. Nos ajude, Senhor, a olhar ao nosso redor, para que sejamos capazes de identificar quantas coisas boas existem em nossa vida, para que nós possamos entender que por mais que hajam desafios, existem mais coisas a agradecer do que coisas ruins acontecendo. Se olharmos ao nosso redor com os olhos de quem quer ver, veremos essa realidade, de que muito mais coisas boas estão acontecendo do que coisas ruins. Nos ajude, Senhor, a ter a fé de que tudo está como deve estar. Nos ajude, Senhor, a simplesmente acreditar no que Jesus disse
de que nenhuma folha de uma árvore cai sem que Deus saiba e sem que Deus queira. Nos ajude, Senhor, a compreender que por mais que não possamos perceber as verdadeiras intenções de Deus, tudo está como deve estar. Por mais que nos pareça caótico, tudo está na melhor ordem. Tudo está sob o comando, tudo está sob o controle de Deus. Nos ajude, Senhor, a manter essa fé, a ponto de transmitirmos para todos ao nosso redor a luz da verdade, da justiça, da bondade, da sabedoria, que de nossas palavras, faladas ou escritas em redes sociais, apenas saiam coisas boas, que nossas palavras possam ser pontes para a luz e nunca sombras. Que assim seja. Obrigada e até amanhã.